One small step for man, one giant leap for mankind. Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. Antes de mais, espero encontrar-vos a todos de saúde e, tão importante como isso, com plena consciência daquilo que é esperado de cada um de nós, enquanto indivíduos, neste momento particular, e igualmente o que é esperado de nós todos, enquanto comunidade, nesta altura precisa da história do mundo. Eu, como podem ver, encontro-me de quarentena e nem sequer tenho tido muita preocupação em fazer a barba. Até onde isto vai depender de muita coisa. Depende do tempo da quarentena, depende do tempo e da vontade de ir lá fora comprar lâminas. Mas para já estamos assim. Em segundo lugar, e tão importante como isto, será talvez explicar-vos a origem do vídeo que abriu o episódio de hoje. Como muitos de vós devem ter conseguido identificar, estas imagens foram captadas no dia 20 de julho de 1969, a quando da missão Apollo 11, que coincidiu com a primeira chegada do homem à Lua. Mas então, o que é que estas imagens e este acontecimento têm a ver com a situação atual do planeta e com tudo aquilo que se passa à vossa volta? Ora bem, eu vou-vos tentar dar a minha visão pessoal sobre o que está a passar e igualmente enquadrá-lo com tudo aquilo que já partilhei convosco no vídeo anterior. Se bem se lembram, no vídeo anterior eu partilhei convosco que, na minha opinião, este vírus é a manifestação energética da grande transição que está a acontecer ao nível do planeta Terra e da maior parte dos seus habitantes. Uma transição muito conflituosa e desafiante que está a acontecer entre o terceiro chakra, o plexo solar, que rege o ego e o eu, com o quarto chakra, o chakra cardíaco, que rege o amor e o nós. Portanto, este vírus, ao provocar precisamente sintomas como a febre, como a tosse e como a dificuldade aguda de respiração, são tudo sintomas ao nível do plexo solar e do chakra cardíaco. Portanto, toda esta transição planetária, individual e coletiva da humanidade está a gerar todo este conflito, toda esta energia, todo este desequilíbrio que tem que ser, de alguma maneira, balanceado. No entanto, este fenómeno pode e deve ser enquadrado numa visão mais vasta e mais abrangente da história da humanidade. E é essa visão mais abrangente da história da humanidade que eu hoje quero partilhar convosco e começamos exatamente neste dia 20 de julho de 1969. Muitos de vocês devem estar familiarizados com a famosa profecia de Chico Xavier da data limite. Em primeiro lugar, comecemos por quem é Chico Xavier. Chico Xavier é, talvez, o mais completo médium que já habitou este planeta e uma das mais respeitadas personalidades brasileiras de sempre. Ele escreveu, psicografou mais de 500 livros, vendeu mais de 50 milhões de exemplares, está traduzido em mais de 30 línguas e, no entanto, doou essa imensa fortuna, todos estes direitos autorais, durante toda a sua vida, a obras de caridade. Portanto, ele tem imensas profecias concretizadas, não vamos aqui passá-las exaustivamente, talvez num outro programa possamos olhar para elas com mais alguma profundidade, mas vamos olhar precisamente uma delas que ainda não se concretizou, ou as pessoas não se aperceberam que se concretizou, eu sou de opinião diferente, que é exatamente a profecia da data limite. Em que é que consiste a profecia da data limite? Portanto, esta foi uma profecia que foi dita inclusivamente em direto na televisão, num programa muito famoso da televisão brasileira daquela altura. Aliás, era o programa de maior audiência, onde o Chico Xavier era convidado e em que ele, em direto, à frente de toda a gente, portanto, deu esta profecia da data limite. E em que consistia a profecia da data limite? Segundo Chico Xavier,
houve uma reunião de emergência daquilo que ele chamava as potências celestes, as potências angélicas, as potências que regem, digamos assim, o cosmos, precisamente na data de 20 de julho de 1969, a altura em que o homem pela primeira vez pisou a Lua. E, segundo a mesma fonte, portanto, o guia espiritual de Chico Xavier, o famoso espírito Emmanuel, portanto, só para verem a raridade destas reuniões, segundo Emmanuel, essas reuniões teriam acontecido apenas 3 vezes durante toda a existência da Terra. A primeira teria sido, logo no início, ainda a Terra era uma bola de fogo e, portanto, juntar-se-iam estas potências para, digamos, de alguma maneira, decidirem o sentido em que o desenvolvimento do planeta se iria fazer. A segunda reunião ter-se-á dado no preciso dia do nascimento de Cristo, portanto, em que essas potências resolveram fazer descer um deles à Terra para tentar, digamos, emendar aquilo que elas entendiam que não estava a correr bem já desde essa altura. E a terceira reunião foi precisamente a 20 de julho de 1969, quando os homens finalmente chegaram à Lua. Mas então, qual a urgência desta reunião das grandes potências celestes a quando da chegada do homem à Lua? Ora bem, nós temos que enquadrar isso com o que estava a passar na Terra naquele preciso momento. Em julho de 1969, nós estávamos em plena Guerra Fria. Havia 2 grandes blocos perfeitamente divididos e antagónicos. Havia 2 grandes potências, os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, 2 grandes blocos militares, a NATO de um lado e o Pacto de Varsóvia do outro, separados a meio pelo Muro de Berlim, que, entre aspas, dividia o mundo em 2 blocos completamente distintos. Nós vivíamos já em plena Terceira Guerra Mundial, uma guerra surda, uma guerra sem tiros, uma guerra sem bombas, mas o clima era de guerra. E, portanto, durante todos esses anos da Guerra Fria, nós várias vezes estivemos a poucos minutos, estivemos a poucos segundos de estarmos perante uma guerra nuclear. Todas as potências, e não eram apenas os Estados Unidos e a União Soviética, havia várias potências de cada um dos blocos que tinham acesso a armas nucleares e, portanto, em qualquer momento podia existir uma guerra de destruição maciça que ia, de facto, destruir o planeta. Ora bem, as grandes potências que regiam e regem o cosmos já estavam muito pouco contentes com o que estava a acontecer na Terra. Não porque as guerras na Terra que matassem terrenos fossem do agrado delas. Não era para isso que elas, digamos, tinham feito esta união de esforços para que a vida pudesse acontecer neste planeta. Mas isso ainda nos era permitido. Mas a partir do momento em que houvesse uma guerra de destruição massiva com a mais poderosa energia do universo, que era a energia atómica, isso podia mexer não apenas connosco, mas com todo o sistema solar e com a parte da galáxia em que estávamos envolvidos. E é tão simples de compreender como isto. Uma explosão em massa de dezenas ou de centenas de ogivas nucleares não ia provocar apenas uma catástrofe neste planeta, mas ia alterar o próprio eixo de rotação deste planeta. E ao alterar o eixo de rotação deste planeta, sabendo nós que tudo o que está à nossa volta depende, nós conseguimos calcular em cada minuto, em cada segundo, onde está cada asteroide, cada satélite, qualquer um dos planetas. Porquê? Porque tudo isto está em equilíbrio. A partir do momento em que o eixo da rotação da Terra saísse do seu eixo vertical, não apenas isso iria provocar uma catástrofe no próprio planeta, como ia alterar completamente a sua relação com todo o sistema solar e com esta parte da galáxia. E isso eles não podiam permitir. E então, o que é que, digamos, apressou a necessidade dessa reunião? É que a partir do momento em que chegamos à Lua, nós entramos num clube que, entre aspas, já era nosso por direito. Isso obrigava-me a entrar em temas que eu não quero abordar no dia de hoje. Abordaremos num vídeo futuro, mas é tão simples como isto. Nós somos descendentes de criadores de mundos. Nós somos descendentes de viajantes espaciais.
E a partir do momento em que pela primeira vez nós, através do nosso próprio crescimento e desenvolvimento, conseguimos sair do nosso planeta de origem, do nosso planeta natal e atingir outro planeta ainda com o nosso satélite natural, a Lua, nós entramos num clube restrito que é o Clube dos Viajantes Espaciais. Esse era o nosso direito inato. No entanto, da maneira que estávamos a comportar-nos e no nosso estágio de evolução naquela altura, o que nós íamos fazer era levar a guerra para onde quer que nos encontrássemos, para onde quer que fôssemos. Inclusivamente, havia já planos para que, uma vez que fizéssemos, que atingíssemos a Lua podia inclusivamente ser um palco de ensaios para este tipo de atividades. E isso, as mais altas esferas que controlavam o cosmos e a galáxia não podiam de maneira nenhuma permitir. E daí essa reunião ter acontecido. E, depois de muita discussão, o que é que saiu dessa reunião? Depois de uma grande intervenção do nosso regente pessoal, enquanto humanos no planeta Terra, que é a Entidade de Cristo. A Entidade de Cristo conseguiu, mais uma vez, uma prorrogação, uma moratória de mais 50 anos. E Cristo pediu essa moratória de mais 50 anos e se durante esses 50 anos nós conseguíssemos alcançar umas tréguas entre as grandes potências, conseguíssemos não provocar uma terceira guerra mundial e conseguíssemos, nas palavras de Chico Xavier, suportarmos uns aos outros nas nossas diferenças, então teríamos direito a passar para uma nova fase de evolução e passarmos, digamos, de uma fase de expiação para uma fase de regeneração. E quando é que essa data limite começou a contar? Precisamente no dia 20 de julho de 1969. Curiosamente, o próprio Chico Xavier não acreditava que esta prova pudesse ser vencida pela humanidade até muito tarde na sua vida. Ele, inclusivamente, confidenciou isso a vários amigos seus e deixou um registro muito pormenorizado do que aconteceria em ambos os cenários. No caso de guerra, ele dizia muitas vezes que quem começaria a guerra seria o homem, mas quem a terminaria seria a própria Terra, através de desastres naturais, terremotos e todo tipo de catástrofes. Dentro desse cenário, as descrições iam até a exaustão. Todo o hemisfério norte ficaria perfeitamente inabitável durante séculos e toda a população sobrevivente teria que fugir e refugiar-se no hemisfério sul. 2/3 da população seria aniquilada logo na primeira semana de conflito e as grandes potências, ou o que restava delas, tomariam de assalto o hemisfério sul e ele deixou inclusivamente um mapa pormenorizado da América do Sul em que, por exemplo, o Brasil seria uma das potências invadidas e seria partilhado entre as grandes potências para cada uma delas ter um espaço dentro do continente sul-americano. No caso de sermos bem-sucedidos e conseguirmos evitar a Terceira Guerra Mundial, Chico Xavier dizia que não conseguíamos sequer imaginar o número de bênçãos que nos seriam concedidos no campo espiritual, no campo da medicina, no campo da tecnologia, no campo de conseguirmos finalmente estar aptos a entrarmos em contactos com seres de outros planetas, de outras galáxias mais evoluídas que nós, que iam partilhar connosco todo o tipo de conhecimentos e de todo o tipo de benesses e de bênçãos que nós julgávamos até a essa altura inimagináveis. Ora bem, mas então, onde é que esta questão da data limite nos traz até ao momento presente e a todo este contexto do coronavírus? Ora bem, a data limite começou a contar-se desde o dia 20 de julho de 1969, o que quer dizer que prefez o seu prazo precisamente agora no dia 20 de julho de 2019. Claro que em termos de profecias e desígnios cósmicos, nós não podemos estar a contar ao minuto, ao segundo ou à hora, nem sequer ao dia, porque estas coisas têm uma amplitude que é perfeitamente compreensível. No entanto, para todos os efeitos, nós conseguimos superar este desafio. No entanto, há algo mais que não pode ser deixado de levar em conta. Nós andamos, durante séculos e milénios, a acumular carga
a acumular energia negativa através de outras guerras, através de matanças, através de desigualdades, através de todo o tipo de atrocidades. E, portanto, toda esta carga negativa estava em cima de nós, estava no planeta. Se nós formos ver e analisar os registros akáshicos do planeta, nós estamos em guerra. A Terceira Guerra Mundial estava a ser, entre aspas, preparada, cozinhada e manifestada há muitos séculos, nos dias de hoje. Portanto, nos registros akáshicos ainda consta a Terceira Guerra Mundial e nós estamos em período de Terceira Guerra Mundial. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que toda esta questão que nós estamos a passar atualmente no contexto deste vírus, para nós é como se fosse um doce. Ou seja, a Guerra Mundial que estava prevista e que iria provocar uma catástrofe a nível planetário, não só em nível de mortes, mas segundo as descrições digamos, do que aconteceria em caso de uma guerra nuclear, não só partes dos continentes desapareceriam, como partes dos oceanos mudariam de lugar, como surgiriam novos continentes. O nível da transformação, da regeneração deste planeta ia ser tão imenso que era ficar perfeitamente irreconhecível para os poucos sobreviventes que aqui permanecessem. Portanto, uma vez que nós superamos este desafio, mas não podemos absolutamente fazer desaparecer toda a energia que estava armazenada do passado, pronta a manifestar-se no momento presente, numa grande calamidade. Portanto, o coronavírus é, digamos, o prémio com que nós temos que lidar nesta transição planetária por termos sido bem-sucedidos e não termos provocado uma catástrofe planetária e, ao nível do cosmos e da galáxia, no nosso planeta. É evidente, vão haver pessoas que vão transitar para outra realidade. É verdade. Também irei fazer, em breve, um vídeo sobre isso. No entanto, o nível de pessoas que vão permanecer neste planeta e que vão ter a oportunidade de crescer espiritualmente, de progredir e de se regenerarem, porque é nessa era que nós vamos entrar, na era da regeneração, vai ser infinitamente maior do que se nós de facto tivéssemos optado por aquele caminho que Chico Xavier tanto temia e de que tanto nos avisou. Para me despedir, eu vou-vos deixar um pequeno excerto da entrevista que ele deu a um canal brasileiro há muitos anos atrás, para vocês poderem avaliar por vós próprios a profundidade dos ensinamentos. Um dia abençoado para todos vocês. Os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões.
companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apollo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua.